Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar mais uma análise pré-mercado, análise de número 22 do mini índice. Hoje foi feriado americano, por conta disso, um volume bem mais baixo, né? Aqui na Bolsa Brasileira, repara que o volume foi bem baixo, né? Mas sempre tem o risco. Você pode operar? Você até pode operar. Eu optei em ficar de fora, tá? Confesso que hoje eu não fiz nada, até deu uma operação, eu vi a operação acontecendo, eu marquei a operação, só que eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque quando tem feriado americano, tende a ter um baixo volume no nosso mercado, então muita configuração ela pode falhar, né? Por causa do baixo volume, ou até mesmo vai enrolando, fica aquela operação longa, que demora a chegar no alvo. É sempre assim? Não, não é sempre assim, mas muitas vezes acontece. Então, por conta do feriado americano, eu escolhi, né, ficar de fora. Até porque nós temos que entender que todos os dias nós temos mercado, todos os dias você vai ter oportunidades, ou quase todos os dias você tem oportunidade de estar operando. Não tem que ser hoje. Dia 2, começou o mês. Tem muita gente que veio ansioso, né? Para operar, para começar o mês. E aí toma um stop logo de cara. E aí você já começa o mês tendo que correr atrás. E isso é ruim psicologicamente. Pode acontecer um stop na primeira operação do mês? Pode. Com certeza pode, né? Mas se você já sabe que é feriado americano, que algumas vezes as configurações tendem a falhar, ou então acaba que no final das contas você sai ali no 0 a 0, não valeu o risco de você ter entrado na operação, tá? Então, por isso eu escolhi ficar de fora. A operação que eu vi foi essa: o mercado ele abre, a gente até tinha comentado, né, que o mercado ele poderia, né, fazer aqui embaixo um choque para poder você comprar. Aonde aconteceu o choque ficou bem distante de lá. O que seria o ideal? O ideal aqui seria o mercado criar o que? Microestrutura. Eu ainda comentei isso também, né? Na última análise pré-mercado. Esse seria o cenário ideal. O mercado vem direto e faz esse choque aqui. Por que até seria interessante esse choque? Por conta de ele ter fechado esse gap aqui, ó. Então ele vem e fecha o gap, né? Aqui eu até vou tirar já esse gap daqui, já foi fechado, finalizado. Esse gap que estava aí, que tornava um pouco fundo, né, aqui um pouco mais arriscado. Aí assim que ele fecha o gap, você vê um grande interesse entrando aqui na alta. Você poderia sim, pela força do flow, tá? Pela força do flow aqui, ele chega a falhar um choque aqui em cima. Onde é que foi? Aqui mais ou menos, eu acho que ele chega a falhar esse choque aqui mesmo. Isso aí. Olha só o que o mercado faz. Ele primeiro ele vem forte na venda. E aqui já arriscado, né? Tinha o gap aqui embaixo. Lembra que eu falei? O choque, ele pode querer fechar o gap, se distanciar. O mercado ele vem, faz aqui, ó, uma espécie de choque, né? Tá vendo? Um choque de indução, um pouco. E aí ele quebra para baixo. Ele deixa aqui um bloquinho. Esse bloquinho, o mercado ele não vem mitigar, mas ele vai servir de quê? De alvo lá na frente, olha, o alvo de saída do mercado, né? O mercado ele vem, faz essa indução, acaba de fechar o gap que estava ali atrás, e aí ele deixa esse choque aqui, ó, poderia marcar aqui, Diogo, ficou muito micro, mesmo que você marcasse aqui, ainda assim, ó,
estaria válido o choque. E ele volta e ele mitiga exatamente ali, ó, o bloquinho. Ó. Mitiga essa região e aí desenvolve. Um risco-retorno de 70 pontos, buscando 7 para 1, 490 de alvo. Por que 490? É aquele bloco lá de cima, tá vendo? E aí o mercado ele sobe, ele mitiga, ele sobe rapidamente e aqui ele começa a andar de lado, perder força até que ele vai lá e fecha o alvo. Excelente configuração? Não. Porque assim, não tem uma liquidez de qualidade para ele estar capturando. Só fechou o gap, mas ele teria que criar aqui uma microestrutura para deixar o cenário, o contexto melhor, tá? Então, mesmo que não fosse um feriado americano, era uma operação bem arriscada e duvidosa um pouco, né? Bom o risco-retorno. Um risco-retorno até bem aceitável, né? 70 pontos. Porém, não aconteceu da melhor forma e nem foi no melhor dia. Então, deixei marcado para poder mostrar para vocês, tá? Eu não peguei essa operação por conta do feriado americano. E se não fosse feriado americano, eu ia pensar 2, 3 vezes antes de fazer. Mas aconteceu. Era uma possibilidade, né? E eu deixei passar e estou super tranquilo com isso, tá? Vamos lá. O que o mercado pode estar fazendo aqui nesse momento? Primeiro, o mercado deixa um gap aqui em cima. Vamos marcar esse gap, porque o mercado ele sempre tende a fechar gaps, tá? Sempre tende a fechar gap. Como ele já começou a querer fechar aqui, eu vou marcar só o que falta para o mercado fechar esse gap, ok? E aí eu deixo num tom um pouquinho diferente aqui, para eu saber que isso aqui é um gap, ok? Que tende a ser fechado. Olhando aqui, vamos trazer para os 5 minutos. Esse topo ele é validado quando o mercado rompe esses fundos aqui. Ó. Esse fundo aqui, essa lateralização aqui. Esse rompimento valida esse topo. Eu vou marcar ele, porém, a gente sabe que o mercado tem esse topinho aqui, ó, que é a máxima histórica, um pouco mais acima. Cerca de, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 435 pontos. Então, assim, o melhor ponto para o mercado ir capturar é lá em cima, tá? Eu vou deixar aqui marcado. É um topinho de liquidez? Até é. Bem arriscado. Por quê? Por causa desse topo aqui bem próximo. Então, se o mercado vier aqui em cima e aí ele faz um choque aqui no teste, nessa região aqui é perfeita para a gente poder estar realizando uma venda, tá? E aí, aqui, após o fechamento desse gap, uma possibilidade até é através de microestrutura, até mais embaixo um pouco, ó. Em qual região? Nessa região aqui, ó, logo após o fechamento do gap. Então, se o mercado vem subindo, chega aqui, começa a lateralizar, nivelar topos, capturando, né, fazendo um bom choque, a gente tem aqui uma excelente operação nesse ponto aqui, com essa captura aqui desses topos nivelados aqui, ok? Então, ele pode fazer um pouco antes? Pode chegar aqui, ó, e começar a nivelar aqui, ó, os topos. E aí ele vai lá, captura, chega na região da lateralização anterior e desenvolve. Né? Você vai ver que o mercado ele vai estar chegando lá naquela região lá e sentindo a oferta que ele já sentiu aqui anteriormente, tá? Então, nesse ponto aqui do fechamento do gap é um excelente ponto. Seja aqui, seja um pouco mais embaixo, não tem problema, tá? Capturando lá no topo a liquidez desses topos nivelados, você tem uma excelente operação aí para estar seguindo a venda nesse pensamento aqui, nessa ideia de movimento aqui, ó, ok? Aí o mercado volta aqui e faz aqui, olha, tá vendo? Esse movimento aqui é um movimento bem interessante para a gente estar acompanhando, tá? Bem interessante. Se o mercado só vier subindo forte e voltar e começar a criar aqui, ó, fundos nivelados, capturar a liquidez desses fundos, fazer um bom choque com intenção de demanda,
você tem a possibilidade de seguir comprado também. É uma excelente região para você estar observando, é um excelente movimento para você estar de olho aí durante o dia, tá? Durante essa terça-feira, ok? Deixa eu tirar aqui o volume. Se o mercado agora ele já abre e vem caindo forte, voltando mais fraco, nivelando topos aqui e aí capturando a liquidez desses topos, fazendo um bom choque no teste, você tem a possibilidade de seguir vendido, tá? Aí essa lateralização aqui, ela meio que ela se repete mais ou menos na região, captura a liquidez, né? Aqui, ó. Aí toda essa região aqui, tá? Para seguir esse movimento aqui, ó. Então também um excelente movimento aí para você estar de olho, ok? Se o mercado ele vem aqui e só faz um choque, é uma possibilidade em cima desse topo aqui? Até é. Mas eu confesso que eu não estou de olho muito não. Por quê? Porque está muito próximo dessa máxima histórica. Então, para o mercado, ele simplesmente dá essa falhada aqui, ó, e aí seguir para captura e aí lá em cima fazer um choque para vir vendido, é uma possibilidade muito real no mercado aqui. Então, devido a esse risco, essa região aqui ela é de extremo risco, ao menos que, como eu falei, se chegar aqui e começar a nivelar topos, fundos, né, topos de fundos, e aí aqui capturar embaixo para seguir, ok. Melhor ainda se ele chega nessa região, sente um pouco, e aí ele começa a andar de lado aqui, ó. Ele sobe muito forte, depois vem dando uma correção, nivela os fundos, faz um choque para você seguir nesse movimento aqui, ó. Aí é perfeito, tá? Perfeito. Esse movimento aqui, ele é muito possível, muito possível. Por quê? Porque aí ele cria mais liquidez nessa região para ele buscar. Aí ele começa a criar liquidez aqui nessa região, captura a liquidez dessa região para seguir o flow em mais uma impulsão compradora. Então, assim, é uma possibilidade, tá? Muito real de acontecer. O que eu estou mais de olho aqui é isso. Diogo, e esse bloco antigo aqui, ó, lá do dia 15, mais ou menos, é válido? É válido. Eu lembro que aqui tem uma POC, né? Vamos ter dar uma olhada? Que eu me recorde, tem uma POC aí nesse bloco aí, se não me engano. Pegando essa alta aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu já nem me lembro bem. Mais ou menos, não, a POC está dando aqui, é de outra região para lá. Eu me lembro que tem uma POC aqui. Mas enfim, só é válido um bloco, isso para nós, né, para o nosso modelo operacional, para mim um bloco só é válido se ele cria bastante liquidez antes da mitigação. Então, se o mercado amanhã ele começa a andar aqui assim de lado, aqui, ó, e aí sim, captura a liquidez desses fundos, entra uma demanda bem interessante. No teste, você tem a possibilidade de seguir comprado. Tá? Comprar direto no bloco, muito, muito, muito arriscado. Não aconselho. Tá? Só se o mercado andar de lado. Para isso, você pode reparar que o mercado aqui, ó, tem esse fundo, né? Tem essa micro, né, lateralização. Estou aqui no 15 minutos, no 5 fica um pouco mais nítido, mas eu vou marcar tudo como uma só, tá? Como uma lateralização só, bem maior aqui, mais macro. Ele pode confirmar, como pode não confirmar, tá? Olha só. Vamos ver aqui. Se amanhã o mercado abre sem um gap muito louco lá em cima ou aqui embaixo, ele abre dentro dessa região. E aqui dentro o mercado começa aqui, ó, nivela fundo. E chega no fundo e sente novamente, pelo menos mais umas 2 vezes, tá? Sente novamente aqui a força
da demanda. E aí sim, ele vem, captura essa liquidez da lateralização, faz um choque. No teste você tem a possibilidade de seguir comprado, tá? É uma possibilidade muito real. Mais ou menos assim, ó. Um cenário desse aqui seria muito interessante para a gente. Muito interessante. Porque aí você tem uma característica de uma lateralização muito nítida, né? Ele tem que criar de forma bem nítida essa lateralização para que fique interessante aqui para a gente, tá? E aí sim, chegando nessa região aqui, tá tudo certo. O mercado ele pode simplesmente só vir, tá? E quebrando aqui para baixo, e não tem problema nenhum. Retornando nessa região aqui, lateralizando, capturando no topo, no teste você pode seguir numa venda, não tem problema algum quanto a isso, tá? Olha só, esse movimento aqui é uma possibilidade também. Se o mercado só vem caindo e aí do nada ele induz numa compra e aqui está do nada, tá? Olha só, qual liquidez nós temos aqui? Nenhuma, pelo contrário, o que nós temos aqui atrás? Um gap enorme a ser fechado, que é aquele gap de mudança de contrato, um gap de 2.000 pontos, tá? 2.000 pontos. Então não tem liquidez válida, boa, de qualidade aqui para baixo. A gente tem esse bloquinho, mas assim, não é uma coisa para se considerar, vou deixar ele até lá no cantinho. Se ele faz um choque aqui, eu puxo ele e vejo, poxa, da região, está ali já um bloco de demanda. Fica interessante para contextualizar a operação, mas não para você sair operando, tá? Então aqui nós temos aquele gap, né? E aí o mercado, ele abre qualquer ponto aqui, que seja mais em cima, que seja mais aqui embaixo. Qualquer ponto que o mercado abra, ele já vem caindo. E aí chega por aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, puff, um choque. Você aguarda, espera esse choque falhar. Falhando esse choque, estopando a maioria que entrou, provavelmente ele vai deixar aqui, ó, um bloco, um ponto de entrada. E aí, se ele mitigar esse ponto de entrada, você pode fazer uma venda seguindo o flow de venda na operação, que você vai estar indo para onde? Qual direcional é que você vai estar seguindo aqui? Você vai estar simplesmente seguindo para o direcional do fechamento do gap. E aí, pelo menos os 50% aqui do gap, ó, é um ponto interessante. Se ele faz um choque ali, nós estamos falando de quase 2.000 pontos. É algo extraordinário, né? Extraordinário. Ah, Diogo, eu vou pegar bem no fechamento, onde inicia, nesse outro fundo aqui, ó. Aí você pega uma operação, se desce por ali mesmo. 845 pontos, fantástico, fantástico, tá? Então, é mais uma opção aí operacional para você. Muito cuidado, tá? Com choques aqui atrás. A única possibilidade que eu vejo nessa região é microestrutura. Microestrutura, tá? O mercado ele começa a nivelar aqui os fundos, faz um choque, você comprar é uma possibilidade. Agora, ele não confirma, ele não faz a microestrutura, ele só abre e vem caindo. E aí ele induz os compradores. Não faça nada. Essa semana passada teve uma operação assim, tá? Eu mostrei para vocês. E aí ele falha o choque, testa uma outra região e aí você pode seguir o flow vendedor que vai estar se manifestando aqui, tá? Se ele não faz choque, não faz nada, chega aqui e volta fraco, ele cai forte e começa a lateralizar, capturando no topo, fazendo um choque entrando a oferta, você pode seguir a venda aqui sem problema algum, também é uma possibilidade, tá? Compras só dentro do contexto que eu falei. Só se ele cai, mas vai caindo fraco, vem perdendo força, vem perdendo força, vem perdendo força. E aí começa a lateralizar, começa a nivelar fundos. E aí entra uma demanda muito forte, né? Fazendo um choque. E aí você pode comprar? Até pode. Você vai estar se baseando na liquidez da microestrutura. Mas o primeiro ponto tem que estar muito bem nivelado, muito bem nítido isso aqui, tá? Essa lateralização. Quanto mais tempo ele passar lateral, melhor é a liquidez. Quanto mais nítido ficar o nivelamento de fundos e topos, melhor é também. E a entrada da demanda no choque é importantíssimo, tá? E aí entra aquele negócio que antes caía forte. E aí de repente ele vai caindo, mas vai caindo assim de lado. Até que ele começa a nivelar. Tá? É
essa questão. Sempre qualquer operação vai estar arriscada por conta desse gap. Qualquer operação vai ter os seus riscos. E aí depende de você assumir a responsabilidade da sua operação, tá? Você saber o que fazer, como fazer, por que você está fazendo. Não é só comprar porque fez um choque, só vender porque fez um choque, nada disso, tá? Nessa região que faz um choque aqui, deixa eu ver se ele chegou a... Não, tá, esse aqui foi aquele que eu peguei. Olha que interessante. Como eu sempre falo, né? Lateralização, 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 lateralização. O mercado sempre faz isso, sempre, 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 tá? Fico muito de olho nisso. Porque ele faz isso. Aqui ele fez 3, né? Pegando uma mesma região, tá vendo? Então se você pegar essa mesma região que o mercado já andou totalmente de lado, literalmente ele está fazendo novamente a mesma coisa na mesma região. Essa lateralização mostrou o que? Força de demanda. Então isso aqui pode estar demonstrando uma força de demanda, ou pode estar tendo aqui uma troca de polaridade, né? E aí uma região que era de demanda passa a se tornar uma região de oferta. Então é também uma possibilidade aqui. Mas a gente não cria viés. Não, isso aqui vai ser compra. Não, isso aqui vai ser venda. Não, depende do que o mercado desenha. Depende da gente conseguir interpretar, ler nas entrelinhas aquilo que o mercado está dizendo para a gente. Tá? Isso aqui é o mais importante. Ok? Então, os pontos aqui, né, para você vender e como comprar, caso ele venha aqui, que o mercado pode gerar para nós aqui, já está tudo aqui analisado. Basta você entender as regiões, tá? Marca no seu gráfico e saber o que fazer quando o mercado chega lá, ok? Fora isso, não tem operação. Nossa, Diogo, mas eu já não operei na segunda. Se não der na terça, não opera. Na quarta, não opera, mas você também não vai perder dinheiro. E aí, no momento em que o mercado gerar a oportunidade, você pode entrar, né, em uma operação tranquilo, com um risco-retorno dentro de uma gestão bem bacana, como a gente sempre fala, no mínimo 3 vezes o seu risco, no mínimo. Isso é um mínimo, tá? Sair de operações antes de 3 vezes o risco é suicídio no day trading, tá? No longo prazo dificilmente se sustenta. Por isso que uma grande maioria não consegue permanecer no mercado. Então, esperar uma excelente oportunidade e aí sim você realizar a sua operação, tá bom? Amanhã nós estamos de volta, né? Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de atualizar você em relação à playlist Iniciando na Bolsa de Valores. Hoje pela manhã a gente disponibilizou o primeiro vídeo, né? Iniciando na Bolsa de Valores, tá? E aí a gente vai estar disponibilizando demais vídeos para vocês. O primeiro é o que é Day Trading, tá? Depois, amanhã de manhã já vai estar o que é uma corretora de valores. Depois sobre ferramentas e plataformas. Depois gestão de risco e controle emocional e entendendo os candles, tá? Essa é a playlist, bem básica mesmo para quem quer começar literalmente do zero, não entende nem o que é um candle, o que é uma corretora, por que tem que abrir uma conta em uma corretora, enfim, bem do princípio mesmo, né? Quais plataformas utilizar no mercado financeiro. Tem Profit, tem TradingView, que é essa que nós utilizamos aqui para estudo. Eu utilizo o Profit para poder executar ordens no mercado, né? Mas tem Trade, tem outras, né, plataformas por aí. E para estudo eu gosto e eu recomendo o TradingView, né? Para mim é a melhor ferramenta de estudos, né, que tem disponível para o trader. O Profit é muito boa, tá? Você pode executar ordens por lá, fazer seus estudos por lá também, né? Não tem problema algum, tá? É uma questão de gosto. E também a quarta aula, que vai ser sobre gestão de risco e controle emocional, para mim é a aula principal para você que é trader, tá? Para você entender a importância da gestão e do controle emocional nas operações. E por último, né, o que é candle, máxima, mínima, abertura, fechamento, que é algo fundamental para você que quer iniciar na Bolsa de Valores. E em breve a gente vai estar aí criando, né, uma nova playlist com um mini curso para você que quer aprender de fato a operar, né? Nós vamos estar iniciando da forma bem raiz, né, esse operacional
que é o Smart Money, né? Então a gente vai estar falando muito sobre a estrutura do mercado, vai estar falando muito sobre tipos de captura de liquidez, como identificar essas coisas todas no gráfico, um order block, fair value gap, enfim. Vamos dar um mini curso gratuito, tá? Para que você possa começar a entender um pouco mais os conceitos das análises que nós fazemos aqui no dia a dia, ok? Então, amanhã a gente volta aqui com uma nova análise do pré-mercado. Se você ainda não me segue no Instagram ou no TikTok, me segue lá, diogofm.invest, tá? Para que você possa estar acompanhando ali. Muitas vezes eu coloco lá nos stories lá, né? Possíveis movimentos que o mercado esteja fazendo, e aí você já fica um pouco mais ligado aí nas regiões, tá? Então você que me acompanha aqui no YouTube, se você acompanhar lá, você vai entender cada story que a gente coloca lá, alertando, né, as possíveis regiões que o preço já está chegando lá, em alguns movimentos que a gente cria a expectativa que aconteça, tá? Pode acontecer como pode não acontecer, mas você já começa a ficar um pouco mais atento, um pouco mais de olho lá, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.